Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Manuela Gomes. Eu sou administradora, psicóloga e diretora da Clínica Mumbacá. E gostaria de agradecer ao Festival Costume Saudável e aos Mercadinhos São Luís por estar aqui com vocês. Nossa missão no Mumbacá é conseguir levar luz ao coração das pessoas. E essas iniciativas, como o Festival Costume Saudável, elas dão as mãos para o que nós também fazemos. Então, eu agradeço para que nós possamos trabalhar juntos nessa missão. Gratidão. E hoje nós vamos falar sobre a vítima, como que nós ficamos nesse papel, como é estar nesse papel e, principalmente, como sair desse lugar. Então, vamos começar. Todos nós já conhecemos, porque, enfim, todos nós já estivemos nesse lugar de vítima e estaremos, né? Apesar de ter o conhecimento, isso não nos impede de voltarmos para esse lugar. Então, como é estar nesse lugar? Todos nós já conhecemos. É um lugar de vulnerabilidade, é um lugar em que a gente se sente fraco, que eu fico paralisada, que eu fico sem força, dá uma dor, uma tristeza e um sentimento, muitas vezes, de injustiça. Não é isso? Então, o que acontece? Na verdade, tudo isso é um jogo, porque se eu me sinto vítima de alguém, necessariamente eu lanço o papel de algoz para alguém. Então, se eu sou vítima, automaticamente existe alguém que fez isso comigo, que é um algoz. Então, eu fico aqui na vítima e jogo a culpa, a responsabilidade para o outro, certo? Então, o culpado é ele. Eu tenho alguma coisa a fazer se a culpa é do outro? Não. Então, eu meio que paraliso aqui nesse lugar. Mas o que acontece? Como isso é um jogo, é uma gangorra. Ao mesmo tempo em que eu me sinto vítima do outro, certo? Numa discussão em que eu me senti injustiçada pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha mãe, enfim, por quem quer que seja, certo? Eu me sinto vítima dele, eu estou aqui, ele é o meu algoz. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu minha vítima e eu sou o algoz dele. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Por isso que eu digo que é um jogo. Ao mesmo tempo que eu sou a vítima, me sinto vítima do outro, eu também sou o algoz do outro na perspectiva dele, certo? Então é um joguinho que, se a gente não sair desse lugar, a gente vai jogar ad eterno, certo? Então, nesse jogo, existe o mocinho e existe o bandido. É mais ou menos bem e mal. No nosso inconsciente, no nosso automatismo, se eu sou a vítima, eu estou no lugar do bonzinho. E o outro é o mal, certo? Que fez isso comigo, é o grande vilão, tá? Então, esse lugar, ele legitima, ele paralisa, certo? Ele vai legitimar a minha paralisação, porque se o outro é culpado, eu não vou fazer nada. E eu fico, tadinha de mim, olha o que o outro fez comigo. E aí eu não ativo os meus recursos para que eu possa sair desse meu lugar, certo? Então, ao mesmo tempo, pode vir um apego a esse lugar do mocinho, que é um ganho secundário, que a nossa sociedade, sem querer, estimula isso, né? Porque a gente fica tadinho e a gente tem a pena, que é diferente da compaixão. Eu queria deixar isso muito claro. Na pena, eu tiro os recursos do outro. Então eu fico tadinho. E quando eu digo tadinho, eu não acredito no potencial dele de sair desse lugar, certo? E ele tem recursos, ele tem como sair, sim, certo? Mas, Manu, como é que é isso? De fato, eu sofri algo, foi real a situação que eu passei. Né? Então, como é? Eu não posso me sentir vítima, é diferente, certo? O que acontece? Não é a situação que nos faz vítima, é como nós enxergamos tudo isso, certo? Então, muito claro, a situação não nos torna vítimas. É como nós vamos enxergar, é como eu vou processar tudo isso. Então, eu enxergo, eu vou pensar, eu digo, não, nessa situação ele foi injusto, isso, eu vou me colocar nesse lugarzinho. Porque eu tenho recursos para dizer, mas espera aí, tá? Você me invadiu, então vamos conversar sobre isso. E aí, rapidinho, se eu consigo colocar esses limites, se eu consigo assumir o meu poder, eu saio desse lugar de vítima. Então, qual é o nosso objetivo? Não é não entrar, todos nós entraremos. O objetivo é a gente conseguir identificar que eu entrei nesse lugar e sair o mais rápido possível dele, ativando os meus recursos. Quando é que eu estou no lugar de vítima? Vamos entender algumas características que, se eu estou nessa característica, eu estou no lugar de vítima. Se eu me coloco como
perdedor, fracassado ou derrotado? Se eu fico me culpando, se eu fico, ai, tadinha de mim, olha o que é que eu fiz, eu não sou boa o suficiente. Eu também estou nesse lugar porque, novamente, eu tiro os meus recursos. Quando eu entrego a responsabilidade do que está acontecendo ao outro, quando eu fico julgando e reclamando, quando eu critico, principalmente quando eu não ativo os meus recursos que eu tenho, certo? Para que eu saia desse lugar. Quando eu chantageio, quando eu alego, chantagem emocional é uma grande característica da vítima. Quando eu fico colocando exigência nos outros, quando eu exijo do outro ou da vida que ele faça o que eu não faço por mim. Então, se eu quero cuidar do meu corpo, se eu quero cuidar da minha saúde e eu não faço, e eu fico jogando a responsabilidade, seja no que for, eu estou no lugar da vítima, sente-se injustiçado ou traído, sente-se oprimido, fica na vergonha e no fracasso. Todos esses lugares, se nós estivermos sentindo isso, nós estamos nesse lugar da vítima, certo? E é um lugar, como eu falei para vocês, que vai fazer com que cada vez mais a gente fique paralisada. Outra coisa que é importante a gente entender é o seguinte, eu estou nesse jogo, certo? Eu sou a vítima e eu joguei o papel de algoz para alguém, certo? E aí vamos supor que o outro está achando que eu sou o algoz dele e ele é a minha vítima, não é isso? E aí eu saio desse lugar, eu digo, não, não vou mais jogar. E o outro continua dizendo que eu sou o algoz dele. Como é que a gente faz? Tem como? Não. Eu preciso dar a liberdade ao outro. Se o outro me joga a culpa, se o outro me joga a responsabilidade, eu pego se eu quiser. Então eu não tenho como controlar se o outro vai sair do jogo, se ele vai sair do papel. Não. Eu tenho como controlar se eu vou sair. Então eu posso sair do lugar e dizer, ok, você vai jogar sozinho isso. Eu não vou. Certo? E ele vai sim me responsabilizar, ele vai sim jogar a culpa e eu simplesmente não pego. Eu deixo ali, ele joga e eu deixo ali no chão e digo, isso eu não pego. Certo? E eu vou para a minha vida e deixo ele lá, porque ele tem a liberdade. Assim como eu também tenho a liberdade. Se eu vou ficar ou não nesse jogo. Então, isso é um dos recursos que nós vamos ativar para sair do lugar de vítima, a liberdade. Eu me dou a liberdade de sair do lugar de vítima e de algoz e dou a liberdade para o outro de sair ou não desse lugar. Eu não tenho como exigir, certo? Vamos lá, então, para o que a gente vai precisar acessar para a gente sair desse lugar. Uma das coisas, como nós já falamos, é a liberdade. A outra coisa é o poder pessoal. Então, que recursos internos eu tenho? Dentro do meu conhecimento, dentro da minha habilidade, dentro dos meus valores, o que eu posso fazer? Eu preciso enxergar novas perspectivas, eu preciso abrir minha mente, eu preciso acessar potenciais que talvez ainda estejam adormecidos em mim, que talvez eu ainda não esteja utilizando. Então, acessar todo o meu poder pessoal, a minha liberdade, a responsabilidade pessoal. Eu me responsabilizo por tudo que acontece nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha vida, no meu corpo. Tudo que está acontecendo comigo é responsabilidade minha, não do outro. Isso é algo muito importante. A outra coisa é perdão/aceitação, certo? Eu preciso perdoar o outro pelo que ele fez? Sim. Às vezes não é possível. Às vezes o que ele fez é algo tão grave que só me resta aceitar o que aconteceu. E aceitar é dizer, ok, isso aconteceu, eu não posso fazer mais nada com o meu passado. Eu posso fazer daqui para frente. Então, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Isso eu tenho controle. Com o meu passado, eu não tenho mais controle. Mas com o que eu vou fazer com isso, sim. Às vezes, nós precisamos também aceitar o outro como ele é. Talvez o outro, ele vá sempre ficar nesse lugar da vítima. E eu não posso fazer nada. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, Manu, como conviver com uma vítima? Como conviver com alguém que não sai de jeito nenhum desse papel? Certo? A primeira coisa é aceitar, ok, eu olho uma certa distância e digo, ela está no papel da vítima. Fato. Então, identificar e aceitar já é um ponto positivo.
A segunda coisa, como eu vou lidar com essa vitimice? Primeiro, não pegar o papel de algoz, certo? Segundo, entender que o outro é livre para estar nesse papel. Terceiro, eu vou ver como eu estou naquele momento. Se eu estou super bem, eu consigo conviver, certo? O discurso vai entrar por um ouvido e sai pelo outro e eu digo, ok, só entendo, não recebo nada. Se eu estou num dia que eu não estou tão legal emocionalmente, que eu sei que ele vai falar e eu não vou conseguir colocar o meu limite, eu não vou conseguir barrar aquele discurso, porque quando o nosso emocional está fraco, é mais difícil a gente colocar o nosso limite, dizer, epa, epa, parou, certo? Isso aí eu não vou pegar. Então, se eu me sinto assim mais fraco, é melhor me distanciar. A pessoa começou com o discurso da vítima, certo? Eu vou me ouvir e vou dizer, ok, hoje eu não estou tão legal, então é melhor que hoje eu me proteja. E aí eu dou um distanciamento físico, emocional, até que eu fique melhor e consiga conviver de uma maneira mais harmoniosa com essa pessoa, certo? Mas, novamente, eu preciso aceitar. Ela tem a liberdade de estar ou não nesse lugar. Quando a gente fala de vítima, lógico, é muito fácil falar e muito difícil sair desse papel. Existe uma pessoa que eu admiro muito, ela é uma psicóloga, ela tem hoje 92 anos. Aos 15 anos, ela foi levada ao campo de concentração. E já no primeiro dia, no campo de concentração, ela já perdeu pai e mãe. Ela se tornou psicóloga aos 47 anos, então é uma sobrevivente do campo de concentração. Ela não só passou por todos os horrores do campo de concentração, como também foi levada a situações fora do campo que ainda conseguiram ser piores que o próprio campo de concentração. Então, ela é uma grande especialista em dor, em sofrimento, em tudo que você puder imaginar. O nome dela é Edith Eger. Ela escreveu um livro que chama A Bailarina de Auschwitz, em que ela conta toda a experiência dela como pessoa e como psicóloga. Então, ela conseguiu fazer uma associação da vida dela com toda a teoria que ela estudou e com toda a experiência profissional dela. Então, eu gostaria de pegar uma fala da Edith, tal e qual, porque é tão perfeita, que eu gostaria de realmente ler para vocês isso. Porque ela é uma grande especialista nisso, e melhor do que eu, ela pode nos dar uma palavrinha. Então, deixa eu pegar aqui. Olha o que a Edith fala. O sofrimento é universal, mas o complexo de vítima é opcional. Existe uma diferença entre ser vítima e assumir o papel de vítima. Nós nos tornamos vítimas não pelo que acontece conosco, mas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento. Nós nos tornamos nossos próprios carcereiros quando escolhemos ficar confinados ao papel de vítima. Novamente, o segredo está no nosso pensamento, em como eu vou enxergar, como eu vou encarar essa situação, certo? Então eu posso ver a situação, sentir aquela dor, eu não preciso negar a dor. Eu posso sentir aquela dor e dizer, ok, o que está acontecendo comigo? O que me fez sentir invadida? O que me fez sentir fraca? Ah, tá, foi isso. E aí eu vou e ativo recursos. O importante é eu entender a dor, mas fazer algo para eu sair desse lugar, certo? Negar a dor também é uma maneira de ir para esse lugar de vítima. Mas assumir a dor, entender, se apropriar dela e se responsabilizar pelo que está acontecendo com você, é realmente conseguir sair desse lugar. Então, esse é o convite, sair desse lugar de vítima, certo? Tem outras frases também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são simplesmente belíssimas. Tem uma do Augusto Cury: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É saber falar de si, é não ter medo dos próprios sentimentos. Exatamente isso que eu conversei com vocês, tá? Então, entendam que nós sempre temos escolha. Você sempre tem escolha em ficar nessa gangorra, ficar, seja no lugar de algoz, que é muito pesado. Você vai sentir uma culpa imensa, certo? Ficar no lugar de vítima, em que você vai ficar à mercê de pessoas e situações. Ou você pode se apropriar, não é fácil, você pode se apropriar do seu potencial, da sua responsabilidade, da sua liberdade e seguir em frente.
Nessa época da pandemia, porque nós podemos ser vítimas de pessoas ou de situações. Então, nessa época da pandemia, eu consegui encontrar muitas pessoas que também ficaram nesse lugar de vítima, certo? Então, ficaram enclausuradas, eu estou presa, não tem nada para fazer, e minha vida está completamente limitada. Quando, na verdade, eu vi outras que diziam, eu tive tempo de fazer tudo que eu queria fazer e não conseguia. Certo? Na pandemia, em algum momento, eu também entrei no lugar de vítima. Nos primeiros dias, eu também entrei no lugar de vítima. Eu também fui para esse lugar da dor, da paralisação, até que eu disse, ok, eu vou brincar. Vou brincar comigo. O que eu faria se eu tivesse tempo? O que eu faria se o mundo parasse? Isso era uma pergunta que eu sempre me fazia na brincadeira, certo? E a verdade é que, durante a quarentena, o mundo parou. O que você fez quando o mundo parou? Você ficou no lugar de vítima ou você se apropriou, se aproveitou essa oportunidade para ir para você, para explorar potenciais, para fazer coisas que você nunca teve tempo? Então, o que você fez? Ah, Manu, eu tive no lugar de vítima, não tem problema. Identifica e muda daqui para frente. Lembra, o passado eu não tenho mais como alterar, mas daqui para frente, sim, certo? Eu sempre tenho uma opção, eu sempre tenho escolhas, certo? A gente consegue ativar agora os comentários para ver o que vocês têm, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida. Eu estou aqui aberta para vocês. Você acha que a espiritualidade nos ajuda a achar nosso centro, até para ajudar meu próximo? Eu não tenho a menor dúvida, com certeza. A espiritualidade faz com que a gente consiga estar nesse centro, estar na essência, não na mente, porque existe todo o processo mental, que é esse mimimi da nossa mente, que fica dizendo, você não consegue, esses padrões comportamentais, as crenças limitantes, enfim, coisas que nós acreditamos na nossa infância, que não nos servem de nada, que são mentiras que nós acreditamos como verdade. E a espiritualidade faz com que a gente deixe de lado um pouco esses pensamentos da mente e vá para o nosso centro e consiga ouvir o nosso coração, que é a nossa verdade. Então, quando eu vou para o meu coração, eu digo, ok, é possível, eu tenho possibilidade, sim. E quando eu estou no meu coração, eu consigo me ajudar. Depois que eu consigo me ajudar, eu consigo ajudar o outro. Lembra o que Deus nos ensinou? Ame o próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou no lugar de vítima, se eu estou nesse processo da mente, nessas crenças limitantes, eu não estou me ajudando. E aí eu não vou conseguir ajudar o outro, certo? Mas se eu estou no meu coração, se eu estou no meu potencial, se eu estou na minha verdade, na verdade da minha alma, eu consigo me ajudar e sim, eu vou conseguir ajudar o outro de uma maneira belíssima, leve, com todo o meu amor que eu me dou e que eu darei ao outro. Novamente, se eu estou na vítima, eu não estou me amando, certo? Então, sim, a espiritualidade nos ajuda imensamente. Gente, obrigada pelos elogios. O que fazer para eu realmente perdoar? Quero muito, mas não consigo. Vou colocar uma questão um pouquinho polêmica aqui, certo? Eu gosto mais da palavra aceitação do que perdão, certo? Porque aceitar é dizer o seguinte, ok, aconteceu. O outro tem isso para dar. Ele não conseguiu fazer diferente. Com os recursos que ele tem, é isso. Então eu olho e digo, ok, fulano fez o que podia. Fulano deu o que ele tinha. Se ele tinha pouco, ele deu pouco. Certo? O que o outro faz conosco tem a ver com ele e não comigo. Certo? O coração, a gente faz o que o coração pulsa. Então, se o outro nos magoou, possivelmente é isso que ele está fazendo com ele, é isso que ele tem para dar, certo? Então, eu gosto da palavra aceitação. Então, aceite que naquele momento o outro deu o que ele conseguia, certo? Mas aceite também que você pode fazer algo com isso, porque ficar na mágoa também é ficar na dor. Então, escolha se liberar disso, certo? Faça isso por você, não pelo outro. Se dê isso de presente. Vá com leveza para a vida. Certo? Esse é o conselho que eu dou.
preciso me conhecer e me encontrar. Sim, esse é o segredo para a felicidade, para a plenitude, certo? Eu acredito que o caminho para o bem-estar é sempre o autoconhecimento. É conhecer nossas crenças limitantes, conhecer nossos padrões, é conhecer os papéis dentro do nosso sistema familiar, se liberando desse mimimi da mente, conhecer os nossos personagens, porque nós não somos um, nós somos vários. Então, que personagens habitam sua mente? A partir do momento em que você consegue identificar, por exemplo, eu tenho o julgador, eu tenho a culpa, eu tenho a vítima, sim, mas eu também tenho personagens excelentes. Eu tenho minha espiritualidade, tenho minha amorosidade, tenho a aceitação, tenho inúmeros outros recursos. Então, se eu consigo identificar que naquele momento que eu estou na dor, o julgador está comandando a minha mente, que a vítima está comandando a minha mente, que ele é que está ali naquela mesa de controle, eu consigo dizer, epa, peraí, você aí, sai, por favor, eu vou colocar outra pessoa aqui. Então, esse autoconhecimento, sim, é a chave para a plenitude, para a felicidade, para o bem-estar, para a saúde física e emocional. Mais alguma coisa? Estou passando pelo processo de separação que, na verdade, eu não queria. São 20 anos, está bem difícil superar e aceitar. Eu entendo, é realmente super difícil. Existe um luto, existe toda uma dor em cima disso, mas é um processo, certo? E aí, nesse caso, seria importante uma ajuda profissional. Porque em alguns casos específicos, nós precisamos de alguém para despertar os nossos recursos. Então, da mesma forma que nós procuramos um médico para nos ajudar na cura de uma saúde física, nós também precisamos de um profissional, um psicólogo, para nos ajudar na cura da nossa ferida emocional, da nossa saúde, certo? Então, é importante também a gente ter essa consciência. Então, se eu não estou conseguindo ativar esses recursos, eu preciso procurar ajuda. E isso é um presente que eu dou por mim. Da mesma forma que você vai ao médico, da mesma forma que você vai à atividade física, você precisa fazer um movimento em busca da sua saúde emocional. Certo? Agora, por favor, o maior presente que a gente se dá é realmente acreditar em nós e fazer esse movimento em direção à vida do autoconhecimento. Eu atendo na clínica Mundo AK. Lá nós temos inúmeros recursos de autoconhecimento. Mas eu gostaria de deixar claro também que o autoconhecimento você encontra em qualquer coisa. Você encontra numa palestra, você encontra em livros, você encontra em filmes. O autoconhecimento é todo momento em que eu paro e vou me ouvir, que eu não fico no automatismo, certo? Você acha que falar em você para terapia é expor minha vulnerabilidade ou fragilidade? Sim, mas é importante a gente entender também que ir para a vulnerabilidade, ir para a fragilidade é algo extremamente essencial, certo? Senão eu fico sempre fechada, eu fico sempre com armadura, e aí eu não estou realmente na vida, eu estou só com proteções. Então, sim, ir para a vulnerabilidade é importante. Existe, inclusive, uma autora, Brené Brown, que é uma pesquisadora, e ela estudou sobre a vulnerabilidade. E ela foi pesquisar sobre as pessoas mais felizes. Ela estava num momento de depressão e ela queria saber como as pessoas encontravam a plenitude e a felicidade. E ela descobriu que as pessoas mais felizes e mais plenas eram aquelas que iam para a vulnerabilidade. Olha que interessante. Então, sim, é importante ir para a vulnerabilidade. E fragilidade, todos nós temos, certo? Nós não somos um, nós somos vários. Então, eu sou forte e eu sou fraca. Eu sou coragem e eu sou medo, certo? É importante a gente entender que nós somos os dois. Em alguns momentos eu sou vítima, mas eu também sou responsável por mim. Então, não adianta a gente querer ser perfeita, porque a perfeição não existe. Então, ser luz o tempo todo é uma utopia, certo? Deus nos fez humanos, Deus nos fez imperfeitos. Então, não faz sentido a gente querer ser perfeito, a gente querer ser forte o tempo todo, a gente querer ser responsável o tempo todo. Não, às vezes nós vamos cair, certo? E essa vulnerabilidade é extremamente importante. Então, ouse ir para a vulnerabilidade. O desafio só é o seguinte: você não vai conseguir ser vulnerável com qualquer um. Então, você vai precisar entender com quem você pode ser vulnerável
e com quem você não pode. Como é que você vai aprender isso? Arriscando. Então, eu vou lançar um nível 5 de vulnerabilidade aqui para uma pessoa, certo? Se eu sinto que ela devolve algo que me fere, eu digo, opa, com essa pessoa aí talvez eu não consiga ser vulnerável, certo? Mas eu vou precisar arriscar para aprender. Então, não existe um caminho do autoconhecimento, não existe um caminho da plenitude sem o risco. E atravessar a dor também. Então, nós vamos atravessar a vulnerabilidade, vamos atravessar a dor, de olhar para tudo isso que está dentro de nós, que a gente não quer porque dói. Olhar para as feridas emocionais, olhar para os nossos traumas, olhar para os nossos medos, olhar para as nossas limitações, dói demais. Então, o convite é: vamos olhando aos poucos e vamos entendendo que dá para ultrapassar essa questão. Essa questão da vulnerabilidade é realmente difícil de medir, mas é importante a gente ir aprendendo aos poucos. Por isso que a gente vai soltando em medidas. Agora, sempre com uma armadura, ninguém consegue ser feliz, porque você não vai ser você com o outro. E se você não consegue ser você, você não vai ser feliz. Certo? Cadê a verdade expressa dentro de você se você não fica na vulnerabilidade? Certo? Você não admite a sua verdade, às vezes nem para você, e muito menos para o outro. Gente, estamos chegando no finalzinho, temos mais 4 minutos, certo? Obrigada pelo elogio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Uma última pergunta, talvez, para que a gente possa encerrar. Sim, palestras sobre depressão, tudo isso nos ajuda muito. Agora, lembrando que para a gente ajudar o outro, primeiro a gente precisa se ajudar, certo? Então, se ajudar, se priorizar, não é egoísmo, certo? Então, gente, obrigada. Espero que tenha sido bacana para vocês. Espero que eu tenha plantado uma sementinha no coração de cada um. Novamente, obrigada, Festival Costume Saudável. Obrigada, São Luís, por essa oportunidade. Tá? Um prazer estar com vocês. Bom domingo para todos.